2025 começamos com tudo. Avisei pra vocês que os primeiros episódios seriam maravilhosos. Na última semana começamos com José Gabriel Andrade, doutor em Ciências da Comunicação, e hoje vocês não têm noção. Prometi pra vocês que só ia trazer estrela, viu? Giancarlo Chiarati comigo aqui, eu falei, Jean, temos que trazer um povo aí que tem umas histórias inusitadas, boas. Mas assim, o cara é jornalista, repórter de TV, apresentador, obviamente, pai, avô, filho, avô, tá vendo? A gente vai pegando. Ultramaratonista. De montanha. Meu grande amigo, parceiro da vida, Lucas Martins. Obrigado, meu amigo, por você ter aceitado o nosso convite, viu? Cara, é um prazer estar aqui. Um prazer estar aqui para esse bate-papo com vocês. Gostoso demais. Fazia tempo que eu não te via. Queria muito te rever. E essa resenha vai ser aqui, batendo esse papo no podcast, que a gente possa contar histórias não as censuradas. Essas não pode. Eu ia falar. A gente vai contar muita história. A gente já se conhece há bastante tempo, então a gente fica até meio ressabiado, e dependendo como for, a gente tem que dar uma escondida, que assim, foi a mesma coisa com o José Gabriel, então como tá muito próximo, inclusive vou tentar trazer os dois alguma hora. É que a agenda, cara, é muito concorrida, vocês não têm noção. Eu tive que pegar o Lucas no pulo, óbvio, é um cara famoso, vocês conhecem, quem tá aí nas redes sabe da vida do Lucas, e quando a gente começou o podcast, foi uma das primeiras coisas que eu falei, vou trazer os amigos, mas principalmente os parceiros, quem tem história pra contar. Então, cara, é um prazer. Fizemos rádio juntos, né? Então, assim, cara, tentar reviver isso é maravilhoso. Eu estive na Bahia agora recentemente, lá na Chapada Diamantina, um lugarzinho bem pequenininho lá chamado Catolés, que é um distrito de Abaíra. Meu, que me pararam. Você ficou perdido? Vai ficar perdido. Essa já vai ser a primeira história. Ah, Lucas, mas você fazendo marketing, mano, sabe que ele ficou perdido na mata, né? Agora você começa com essa história já e contando das corridas e por que a montanha. Eu acho que o currículo vai ser inverso, né? Que a gente vai pedir pra você contar. Na realidade, na pandemia, eu sempre joguei, sabe aquele futebolzinho do final de semana? Então toda quarta-feira tinha futebol. E de repente vem a pandemia e as coisas já não começam a funcionar tão bem, não dá para você reunir tanta gente. E com um detalhe, eu tinha engordado bastante. Eu sempre tive ali na faixa dos 92 quilos, 92, 93, e fiquei muitos anos nesse peso. Em determinado momento, eu percebi que eu estava engordando. Mas um dia eu peguei uma foto no meu celular e tinha um cara deitado na minha cama. E meu celular vai na mão de um, que história é essa? Eu perguntei pra minha mulher, quem é esse cara deitado na minha cama? E aparecia só um trecho do corpo, né? Daqui do ombro pra baixo. Quem é esse cara deitado na minha cama? Um gordinho. Quem é esse cara deitado na minha cama, Mar? Ela deu risada e eu falei, porra, tô sem moral nenhuma. Eu percebi que o cara tava com a minha cueca. Logo, eu olhei, falei, cara, sou eu. Aquela celulite aqui nas costas. Eu falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa. Comecei a correr. Aqueles meus primeiros 5 quilômetros na rua, depois os primeiros 10. Aí um cara me chamou pra ir pra trilha. Vamos correr, a gente vai correr numa trilha. Como assim trilha? Eu sempre fiz trilha pra chegar na praia, chegar lá. Pô, tem um louco que corre na trilha? E vamos lá correr na trilha. Cara, nunca mais saí da trilha. Trilha, montanha, aí os 5 passou para os 10 quilômetros, para os 15, para os 20, para os 25, para os 30, depois os primeiros 40, depois os 50, depois os 70. Esse ano vou para uma de 110 quilômetros, largando em Paraty, vai até Cunha, faz a volta na Pedra da Macela e retorna até Paraty. Devo fazer algo em torno de 13 a 14 horas. Uma delícia. Que tô apaixonado. E assim, supostamente você nunca tinha se perdido, né? Sempre deu certo, tranquilo. Mas recentemente, a gente abre aqui assim, né? E aí nós temos muitos amigos em comuns. Aí, gente, vocês estão sabendo que o Lucas se perdeu? Eu falei, não é possível. Eu não acredito que ele fez isso, cara. Aí abre, óbvio, começa a chamar o irmão dele. E aí, não, calma que já se achou. Eu falei, cara, tem uma coisa muito errada. É um grande amigo nosso, José Gabriel. Um abraço pra ele, citá-lo muito hoje. Ele falou, isso é marketing, já conhece, né? O cara conhece, isso é marketing, pode ficar tranquilo. Mas o homem que se perdeu mesmo, né? Tava tentando não virar notícia, mas virou. Quando tava lá, me bateu um desespero. Porque a regra básica do jornalista é não virar notícia. Não vira notícia, rapaz. E eu falava pra todo mundo, não, pô, cara, não posso virar notícia, não posso virar notícia. Mas o que acontece? Vou tentar resumir. A gente traçou um caminho pra descer. Primeiro o pessoal fala, se perdeu na trilha. Não, lá não tem trilha. Lá não tem. Onde é o lá? Juquitiba a Itanhaém.
Tá. Mas mais lá em cima. Existem muitas trilhas partindo do Embu, partindo de Parelheiros. Lá em cima não tem trilhas. É uma área bastante inóspita da Serra do Mar, principalmente por causa das quedas d'água. São paredões de pedra. As montanhas, elas são praticamente em 90 graus na parte para descer. Então, é um lugar que, se você vai descer, você tem que fazer alpinismo. Não necessariamente. Tem que fazer rapel. E a gente estudou muito esse percurso. Tem o Rio dos Macacos e vários afluentes. E por um que era possível descer fazendo pequenos trechos de rapel pequenos. Até 10 metros de rapel. Só que é um emaranhado de rios. Em determinado momento a gente percebeu que a gente estava no afluente errado. Quando a gente percebeu que a gente estava naquele afluente errado, falou, olha, não dava mais para subir. Rapel você desce, mas você não sobe. A gente vai pegar queda d'água muito grande, 100 metros, 150 metros, a gente vai ter que romper a montanha. A gente não tinha estrutura para fazer esse tipo de rapel e nem know-how, nem conhecimento suficiente para fazer esse tipo de rapel. Eu que estava montando rapel para os amigos descer. E eu não tenho capacidade, conhecimento para fazer um rapel enorme. Coisa pequena, tipo descer daqui até ali, eu faço uma ancoragem e a gente desce. Então a gente começa a subir montanha, descer montanha. Nossa previsão era para chegar às 6 da tarde. A 1h eu falo para os amigos, todo mundo pega o celular, manda SMS para a família. Avisa que vamos passar a noite aqui, a gente vai chegar amanhã no final do dia. Aí eu mandei o SMS pra família a 1h. Aí um fala, não, tá sem sinal. Eu sei que tá sem sinal. O SMS, ele fica ali, se triscar um sinalzinho, 1h ele vai. Manda. Não, já vou pegar, Manda. Quando a gente para pra dormir, o meu SMS foi. Você chegou a mandar? Ninguém tinha mandado. As famílias não se conhecem. A minha esposa ficou tranquila, subiu a serra, que meu filho tinha jogo, e as outras esposas começam a ligar no bombeiro, Aí conseguiram falar com a minha esposa, mas aí já estava todo mundo em desespero, pressionando minha esposa para minha esposa fazer alguma coisa, avisar na Band e tudo mais. Aí, no meio da madrugada, tinha 2 equipes de buscas, uma por cima e por baixo, os helicópteros vindo por cima, 3 helicópteros procurando por nós. A gente estava no alto de uma montanha, a gente vê o helicóptero passando abaixo da gente. E era um momento que a gente estava encalacrado. Porque o que a gente fazia? A gente subia no alto da montanha e você tinha que ir indo pela crista da montanha buscando um ponto para descer. Aí, às vezes, você começava a descer, não vai dar, paredão de pedra. Aí sobe de novo, vai. E a gente foi rompendo. Do momento que a gente acordou, a gente começou a progredir de novo por volta de 4 da manhã. Os primeiros, aquele lusco-fusco para clarear, vamos embora. Justamente por medo. Vamos começar buscas. Não podia virar notícia. Falei, gente, não, vamos descansar mais um pouco. Não, ninguém vai descansar. A gente vai logo, que eu não posso virar notícia. Era a minha... E aí a gente chegou a avançar mais 15 quilômetros mais ou menos daquele momento que a gente acordou para avançar. Só que nesse momento a gente estava bem encalacrado, a gente já tinha tentado umas 5 vias para descer, não tinha conseguido, a gente tinha que descer de novo, chegar no rio, cruzar o rio, subir do outro lado. Era um momento difícil, de fato. Ali a gente bateu, a gente não vai conseguir seguir adiante. Aí o helicóptero chegou, o helicóptero abaixo da gente. Aí eles não viram a gente foi para um ponto aberto. Aí agora não é brincar de gato errado. A gente foi para um ponto aberto, eu sabia que eles iam retornar, eles acabaram retornando e pescaram a gente num ponto lá, era um desfiladeiro, paredões de pedra, e o helicóptero descendo. Primeira coisa que eu falei, a gente tem que ficar aqui para eles verem e eles vão orientar para onde a gente vai para eles poderem resgatar. Que nada. Ali mesmo. Baixou ali, desceu o guindaste lá, a cadeirinha, pum, um por um, subindo, assim, altura de um prédio de uns 4 andares, 5 andares, içando a gente. Divertido. Pra contar é bom, é divertido, né? Mas tomou uma bronquinha do bombeiro ou não? Não. Calhou que muitos eram meus amigos, né? Porque eu trabalho com isso há muitos anos, né? E até uma coisa que facilitou é que eu faço cobertura de buscas em área de mata há muitos anos. Então eu sabia. O pessoal falou assim, mas esse helicóptero não vai, ele já passou, não vai voltar. Assim, vai. Ele passou,
que é uma coisa que eles fazem. Eles passam para avisar quem tá lá embaixo. O barulho alerta, olha, estamos procurando por vocês. Então ele passa, aí ele vai abastecer 1h30. Foi o chute, mais ou menos 1h30. Ele vai abastecer em Praia Grande e 1h30 ele tá de volta. Mas calhou que no relógio deu certinho, 1h30. Obviamente isso, um chute, mas eu falei, ele vai bater em 1h30 ele tá aqui de volta. E deu certo. E, cara, acabou virando notícia em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar. Todos os lugares. Eu gravei um videozinho, o Marcelo Clayton, que é quem faz o podcast comigo, meu cinegrafista, ele, cara, você vai gravar agora um vídeo para eu poder postar, porque tá todo mundo desesperado. Aí eu gravei um vídeo, ó, tá tudo bem comigo, a gente já foi resgatado. Esse vídeo foi usado no Google Gloss, no Léo Dias, na CNN, na Jovem Pan, no G1. Meu Deus. Eu fiquei um pouco assustado. No final das contas, o balanço de comunicação foi até positivo. Foi até positivo. Não foi um golpe de marketing planejado, nem nada disso. Que os amigos já falam. Mas o balanço de comunicação foi positivo. Foi positivo. Tava lá na Chapada Diamantina, num lugar desse tamanho. Eu tive, no final do ano, estava de férias, estive em Porto Seguro. Nossa, você tava perdido. Não tava. Aí você tem que explicar agora que não tava, né? Não, mas no final das contas a gente foi resgatado, a gente tava num momento difícil. Se o helicóptero não chegasse... tem hora que a gente conversa que a gente fala, não, em 3 horas a gente tava lá embaixo. Se não... O grupo era de quantas pessoas? 4. E todo mundo já tinha experiência ou tu... Sim. Todos experientes, mas nesse tipo de terreno eu e mais um. Os outros são corredores de montanha, corredores de trilha, mas não estavam acostumados, por exemplo, a fazer rapel. Tá. Então, eu faço um rapel longo, contanto que alguém monte. Aí eu faço. Eu não vou ser o responsável, porque eu não tenho know-how, não tenho capacidade para isso, não tenho qualificação para isso. O negócio tem que ser seguro. Não dá para brincar com isso. Então, tinha ponto lá que a gente olhava, putz, aqui dá. Não dá pra brincar, porque uma coisa é resgatar a gente, todo mundo bem. Outra coisa é com uma perna quebrada. Aí a coisa se complica mais. Então, mas iremos novamente para completar essa expedição, com guia, com tudo bonitinho. Falar agora um pouco mais preparado no sentido de ter um guia, né? Que talvez alguém conheça melhor o terreno. Exatamente, pra gente... Não, e tem umas questões de autorização para entrar na Serra do Mar. É que isso é extremamente questionável, você não tem limites da Serra do Mar. Tipo, não há como saber onde é o Parque Estadual da Serra do Mar. Então, mas... Tem algumas questões de limitação de entrada no parque, então a gente vai fazer tudo bonitinho, vai fazer tudo certinho, mas a gente tem que completar essa expedição, né, rápido? Mas não dá para deixar inacabada. Muito bom. Cara, eu já sabia que você, obviamente, gostava de correr. Lucas sempre teve essa aptidão. Agora, chegar a esse ponto, né, de corridas tão longas e montanhas... Cara, como começou, acho que era bom, assim, e para quem quer começar? Porque as pessoas olham, se espelham, né? Mas peraí, eu não sei se eu chego a isso, mas pelo menos pegar uma montanha, fazer uma corrida, é fácil. Tem até outro ponto, né? Por exemplo, o cara que quer começar a correr na rua, ele tem um monte de assessoria. O cara que vai começar, por exemplo, o cara que falou, eu vou testar. Por onde que ele começa, assim? Já tem assessorias de corrida para corrida de trilha, para trail, né? A gente chama de trail. Agora vem uma outra... Nesse momento há uma disputa pelo trail, porque há um boom, né? Tá crescendo demais. E é uma disputa marca. Então, existe uma Federação Internacional de Skyrunning, que é a corrida de montanha, que tem algumas métricas específicas de ganho de elevação, de altitude e tudo mais. E o trail, que é como a gente chama, né? Corrida de trilha, que normalmente acaba tendo montanha incluída, mas não necessariamente. Você tem a Copa Paulista de corridas de montanha. Então, são algumas marcas que o pessoal registra, vocês sabem bem, registra a marca. Então, não pode usar. Então, tem alguns nomes que, como assim esse nome tem dono? E tem isso. Nesse momento, há uma disputa de grupos empresariais atuando nessa área. Mas existem assessorias que atuam no trail running, né, na corrida de trilha,
E as corridas e as assessorias de asfalto, de corrida de rua, acabam dando esse suporte. Olha, eu quero fazer uma corrida de trilha. O pessoal já está se familiarizando. Comece a orientação para começar. Procure. É sempre bom procurar uma orientação. Comece devagar. Ah, nunca corri. Vá caminhar. No meio da caminhada, coloque um pouquinho de corrida e vai sentindo. No começo, a corrida parece que você vai morrer. Quando você está correndo, parece que você corre 1 quilômetro, parece que vai morrer. Fala, não sirvo para isso. Não... Eu já escutei isso de muita gente que hoje é ultramaratonista. Não sirvo para isso, não dá. Eu corro, eu vou morrer, não gosto, não é legal, não é gostoso, não é agradável. Pô, tá todo mundo aqui porque todo mundo é apaixonado por isso. E é preciso paciência para passar esse primeiro momento e conseguir sentir o prazer na corrida. Hoje eu estou estressado, eu estou cansado. Você fala assim, tá cansado, vai descansar. Vou descansar, correndo. E a trilha, a montanha, a natureza, esse contato com a natureza, torna isso mais gostoso ainda. Mas eu costumo falar que são modalidades diferentes, a corrida de rua e a corrida de montanha. Eu faço uma maratona 42,195 na rua. Eu consigo fazer uma maratona na montanha? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu faço para 3h30 na rua. Quanto eu vou fazer na montanha? Pode imaginar que você vai fazer para 5h30, dependendo do grau de dificuldade dessa prova. Eu fiz uma prova nesse final de semana, Campeonato Brasileiro de Skyrunning, que eu fiz 1 quilômetro para 25 minutos. É escalando. Então não é a corrida, então não é a trilha bem definida, cara, assim, pode correr o risco de tu ter que passar por cima de árvores, subir em montanhas. Sim. A imaginação que, né, cara, uma trilha já mais definida, né, que você... Não. Então tem o desafio da montanha mesmo. Isso, as trilhas são demarcadas, né, a demarcação normalmente é uma fitinha. Então, a regra básica, passou, não viu fita? Volta, vai até a última fita e procura a próxima. Porque às vezes você está correndo aqui, você nem vê uma trilhazinha saindo de lado e tá aqui a marcação. Então essa noção de localização faz parte. Normalmente as provas tentam melhorar cada vez mais essas marcações. Então se você vai estar numa trilha, você vai pegar outra, tem uma seta aqui, ou um staff ali avisando. Normalmente assim. Mas, por exemplo, no alto da montanha não tem muito como fazer isso. Então você tem que ter uma noção. Geralmente a gente vai com GPX, né, que coloca no relógio um guiazinho que é por GPS. E tem provas que incluem trilhas mais planas, com menos ganho de elevação, mas a gente procura sempre aquelas provas que a gente vai sofrer mais, que é aquelas que tem montanha, que tem o visual. As mais procuradas hoje são a Serra Fina, né, que ali é um trecho da Serra da Mantiqueira, ali em Minas Gerais, entre Passa Quatro e Itamonte. Por que a Serra Fina nesse trecho da Mantiqueira? Porque ali você tem trilhas que elas seguem pela crista da montanha. Normalmente, as trilhas elas vão contornando a montanha. Na Serra Fina, ela vai pela crista. Então você tem a visão num trecho São Paulo, Rio de Janeiro, e do outro lado Minas Gerais. Você vai pela crista da montanha a 2.700 metros de altitude. Ali a gente passa por 4 dos 20 maiores picos do Brasil. É um negócio esplendoroso. E a Chapada Diamantina também. É que a Chapada Diamantina, a logística para chegar lá é mais difícil. E a estrutura dos locais, dos vilarejos para receber pessoas é mais complicada. Então você faz uma prova para 1.000, 1.500 pessoas, nem tem onde ficar. Essa prova eu fui no Campeonato Brasileiro do Skyrunning. A gente ficou em Catolés. Não tem pousadas, hotéis, então ali que se conversa com os moradores, que eles estão dispostos. Então o pessoal abre um quarto para um grupo, um quarto para outro grupo, aí tem umas casas maiores que recebem grupos maiores. E então essa estrutura para receber pessoas, receber hóspedes, também conta muito na hora de fazer uma competição para muitos atletas nesses lugares, mas são lugares esplendorosos. Eu não conhecia a Chapada Diamantina, meu amigo, que lugar absurdo. E tem trechos que você não corre de fato, você
escalaminhada, que a gente costuma, que é a escalada que não é com equipamentos. Mas você vai escalando, procurando. Né? Eu meti muito a mão, tô com a mão machucada aí você tá aqui assim, você vai segurar alguma coisa, um cactus. Aí você mete a mão no cactus. Acontece. E é isso que encanta, é isso que atrai. E por que eu digo que são esportes diferentes? Você vai fazer uma maratona, pode ser um ritmo mais forte, mais fraco, mas você busca o mesmo ritmo. Tum, 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 tum. Na montanha, você sobe, você desce, você corre forte, você vai trotar numa subidinha, você vai marchar, né, que é aquela caminhada mais forte, sem perder eficiência, você vai parar eventualmente para trocar um equipamento. É uma corrida diferente. Ela está entre a corrida de aventura, que inclui rapel, que inclui canoa, que inclui outras coisas, e o asfalto. Tá no meio do caminho entre uma e outra. E é apaixonante, cara. Acho que você está falando, por exemplo, que tem a opção de você correr, inclusive na Crest Down. Você treinou grande parte do teu período aqui em Santos, quando você começou correndo, falou que corria na rua e etc. A altura também é um grande desafio. Tem uma oxigenação completamente diferente lá em cima. Você começa a ter maiores problemas acima de 3.000 metros de altitude. Então, aqui no Brasil, você vai na Serra Fina 2.700, talvez poderia, mas na realidade vai te custar mais. Então, o desgaste que você teria em 10 quilômetros, você vai ter em 8. Então, é mais pesado, é mais desgastante, mas nada que você vá precisar de algum... Um cilindro. Um cilindro de oxigênio. Não, você vai cansar mais. E a gente está preparado para... A nossa preparação é para correr em fadiga. A gente tem que treinar muito subida. Então, por exemplo, eu moro hoje, eu sou daqui de Santos, moro na Granja Viana. Então, meu treino geralmente é no Pico do Jaraguá, na Serra do Japim, Jundiaí. Então, durante a semana a gente treina ali, porque tem que trabalhar, a vida é uma correria louca, e no final de semana você tenta buscar um lugar que você vá subir montanha, vai subir. E no meu bairro especificamente, eu não tenho plano. Às vezes, precisar fazer treino no plano, eu não tenho plano, é só sobe e desce. Então, até ajuda. Eu fiquei em segundo lugar numa prova aqui, que fazia muitos anos que não tinha, que é a Uphill Serra do Mar. Então, a gente larga ali do pé da serra, em Cubatão, aí faz 13 quilômetros batendo lá no centro de Cubatão e voltando até o pé da serra, aí sobe pela Estrada Velha e chega lá em cima em São Bernardo. Fiquei em segundo lugar nessa prova no ano passado. Segundo lugar. E qual foi que você ficou em terceiro? Você ficou uma em terceiro agora, que foi, foi nacional. Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Você ficou em que cara... dessa chancela do Skyrunning, que é vinculada à Federação Internacional do Skyrunning. Internacional. Foi lá na Chapada Diamantina. Eu fiquei em quinto lugar no Open, né? No aberto. E em terceiro lugar no Master. Cara, posição espetacular, assim. Sensacional. Algo que eu não imaginei. A evolução veio acontecendo. Porque o pessoal brinca. Você corre sabendo que você não vai ganhar, sabendo que você vai sofrer, e no final você vai ganhar uma banana e uma medalha. E às vezes isso na rua, que nem ali pelo menos a gente tá na trilha, vai conhecer um lugar diferente, subir num lugar diferente, um negócio espetacular, mas às vezes você faz isso na rua. Sim. Pô, sério que você vai pagar para ir lá? Pô, mas o evento é sensacional. E para mim tava suficiente, tipo, correr, ir lá, terminar a prova, me desafiar a terminar. Só que aí você vai treinando mais, vai melhorando um pouquinho, aí você belisca um pódio de categoria. Caramba, aí comecei a beliscar pódio geral, primeiro nas provas menores, com menos gente, aí depois comecei a beliscar uns pódios nas provas maiores, com mais gente. Aí aqueles caras que você olhava de longe e falava, cara, não tem como chegar nem perto dele. Aí você percebe que no outro dia você chegou na frente dele. E essa evolução vem dos treinos. Eu não sei brincar. Eu tive a formação no esporte, no futebol. Então, vou fazer treino de tiro? Vou fazer treino de tiro. Eu vou correr até... E no meio da semana você treina sozinho, né? Você tem a planilha no celular. Eu treino sozinho no bairro. Dá pra sincronizar bem com profissão, treino.
Cara, quando começa a aumentar o volume, eu tive problema com a família. É o problema? Tem isso aí também, tem né? essa, porque eu tenho 2 filhos pequenos, tenho um filho mais velho, tenho neta. Né? Tem neta. Às vezes é difícil porque quanto maiores as distâncias que você pretende fazer, maior tempo de treino você precisa. É o maior volume. Então, por exemplo, eu vou fazer uma prova de 108 quilômetros no final do ano, em setembro. Então, chegando perto, eu vou ter um volume semanal de 150 quilômetros. Aí espalha isso durante a semana. Na segunda-feira, um treino menor, 15. Na terça, 20. Na quarta, um pouquinho menor, 15. Na quinta, 20. Só que assim, 20K, você imagina um treino de 2 horas. Às vezes, dependendo do tipo de treino, 2h30. Aí se eu fiz fortalecimento no mesmo dia, mais 1 hora de fortalecimento. Então são 3h30 de treinamento que eu tô longe da família. Então isso é um pouco mais complicado. Mas meu trabalho exige que eu viaje o tempo todo. Então eu já tenho o meu kit de corrida para viagem. Então tem lá 3, 4 shorts de corrida, porque é difícil você estar viajando, é difícil lavar, fazer secar. Então tem 3, 4 shorts de corrida. O tênis eu levo um só, né? Não tem jeito. Algumas meias, isso fica numa sacolinha separada. Então, Lucas, corre pro aeroporto. Manda o motoqueiro em casa pegar meu kit. É porque geralmente a gente pega a roupa para viajar, porque eu já viajei com a roupa do corpo, fiquei 15 dias a trabalho. Então, eu junto com esse kitzinho de viagem que eu deixo pronto para trabalho, que é a roupa para eu trabalhar, tenho lá meu kitzinho de corrida também. Então já faz parte organicamente, então, né? Isso, não tem porque como. eu vou treinar. O pessoal fala assim: mas Lucas, vai ter que começar cedo. Tudo bem, eu acordo mais cedo. Então já teve caso de eu ter que começar, tava pré-prova, assim, perto de competição, ia começar a trabalhar porque ia ter operação 6 horas, então eu acordo às 4, vou treinar, 5 horas estou de volta no hotel, tomo um banho, às 6 horas eu estou trabalhando, estou na operação com a equipe. Então é escolha, né? Então eu poderia só ir lá e fazer a prova, mas eu quero performar. Performar dói, não tem jeito. Não, e falando para quem, tenho certeza que todos conhecem, por isso que não teve nenhuma apresentação formal, o Lucas faz parte do corpo da TV Band, né? Nacional, e tem diversas histórias. Então, cara, isso é uma parte delas, uma parte importante da vida dele, né? Em relação ao esporte agora. O Lucas foi jogador de futebol profissional. Isso é uma história que vai ficar para depois, né? Contar alguns detalhes aí com algumas pessoas com quem ele jogou. Só que a gente tem muitas histórias boas, que eu acho que é super interessante a gente colocar. Você falou que viaja muito, né? Que acaba, assim, às vezes de bate-pronto. A TV, né, os editores falando, olha, tem a matéria tal, você vai viajar agora, e assim, qual que te lembra mais, assim, agora que você poderia contar? Nós temos algumas, né, você participou ali da cobertura do Brumadinho, da Marielle, qual que você poderia contar pra gente? Eu acho que eu posso citar Brumadinho e Marielle Franco. Marielle Franco, na realidade, eu estava no Rio de Janeiro fazendo a cobertura da morte do Beberto de Freitas, o treinador. Aí ele foi velado num dia e o corpo só seria enterrado no dia seguinte. Então eu fiz o velório e era para voltar no mesmo dia. Não, fica por aí, que o Beberto de Freitas era amigo do Datena, que era o apresentador do Brasil Gente naquela ocasião. E eu tava dormindo e eu acordei com o Datena me ligando. Você tá sabendo da vereadora? Acordei. Tô. Total. Tô. Corre pra lá. Corre pra lá. Ele, na época, ele tinha um entreveiro com a praça lá do Rio de Janeiro, com a nossa emissora no Rio de Janeiro. Corre pra lá, eu quero você lá. E eu já falei pro pessoal te ajudar. Aí eu fui entender o que era. estava acontecendo, né? Caminho. Marielle Franco. E até então, era uma vereadora do Rio de Janeiro que tinha sido assassinada. Ninguém a conhecia fora do Rio de Janeiro. Naquele primeiro momento foi difícil entender o tamanho, a repercussão que aquele caso iria tomar. Então eu fui para o local do crime, eu fui eu estava com o Elvis Samartano, nós fomos não a primeira, mas uma das primeiras equipes a chegar no local do crime. Ainda estava polícia, perícia, o circo todo montado, como a gente costuma falar. E naquele momento a gente não tinha se dado conta do tamanho que
aquilo teria. Fiquei no Rio de Janeiro nos dias seguintes e participei do momento do velório e o sepultamento. A gente fez a saída do cortejo lá da Candelária. Cara, eu não lembro o número que demos na época, mas tinha perto de 1 milhão de pessoas na Candelária ali, nas ruas ao redor, e aquilo tomou a possibilidade de ser um crime político já naquela ocasião, fez com que aquilo se tornasse, além de um fato de violência pública, um fato político. Então aquilo tomou uma repercussão que ao longo... Eu acabei, como era lá no Rio de Janeiro, acabei não acompanhando a investigação posteriormente. Mas foi muito marcante aquela cobertura. E a gente estava até de maneira precária, porque como aconteceu, de repente a gente já estava lá, então a gente não tinha, às vezes, até os equipamentos que era necessário. Então a gente se virou como pôde, estava só eu, o cinegrafista, a gente não tinha assistente, não tinha outra equipe. Mas a gente fez uma grande cobertura. E ao longo daquilo, quando eu estava na Candelária, eu lembro que eu cometi um erro, até numa entrada ao vivo no Jornal da Band. A gente está acostumado aqui, lá no centro de São Paulo, milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas na Candelária, no centro de São Paulo, numa entrada ao vivo, e tive que corrigir na sequência, né? Minha chefe, tive que corrigir na sequência. E depois parar e olhar aquele mar de gente, falei, caramba, a história está acontecendo aqui. Ali já dava pra entender, então, que não foi um crime convencional do Rio de Janeiro, né? Sim, naquele momento já se falava em crime político, em disputa política, porque ela tinha muitos inimigos, ela comprava muita briga. E digo isso não de uma maneira negativa, mas positiva. Sim. Ela encarava muita gente perigosa. Exercia o papel de vereadora mesmo, né? Ela brigava pelo E ela era bocuda, como dizia minha mãe, e batia pouco, e enfrentava. Então, naquele momento se entendia, olha, um crime político aconteceu aqui, e a gente não sabia se, quando a gente falava em crime político, política do Rio de Janeiro ou política nacional, que foi uma suspeita que foi sendo levada ao longo de toda a investigação. Então, um negócio muito louco. E Brumadinho, eu tinha feito algumas coberturas de desastres, mas nunca com tantas mortes. Brumadinho, eu estava na redação quando surgiram as primeiras imagens. E a gente sabe como é que é. Chega a imagem, essa imagem é de lá. É mesmo. Tem que conferir. Tem que conferir. Só que a gente tinha um voo, o único voo que eu chegaria lá a tempo de chegar no momento do jornal era muito próximo. Então precisava se tomar uma decisão até antes de se decidir se vai ou não vai a equipe. Eu falei, cara, estourou uma barragem. Isso tinha acontecido depois de Mariana. Falei, temos que ir. Ele falou, não sei. Eu falei, enquanto você decide, eu tô indo para o aeroporto. Senão não vai dar tempo de chegar. A gente correu para o aeroporto, era um voo da Avianca, cara, que tava falindo e corri o risco de nem levantar. Cara, lá no balcão, eu comprei uma passagem de uma mulher. Precisava decidir quem ia fazer o check-in, tava com overall, né? Eles venderam mais passagens do que cabia no voo. E aí ela tinha feito o check-in primeiro, ela tinha preferência. Ela estava com a família, a gente estava viajando em 3. Eu falei, não, preciso viajar nesse voo. Ela, não posso. A gente oferece uma grana, oferece outra grana. E a gente ficou com uma vaga dela no avião para embarcar para Belo Horizonte para fazer essa cobertura. E eu errei o caminho para chegar em Brumadinho. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque a barragem estourou no Córrego do Feijão e não em Brumadinho. O Córrego do Feijão, distrito de Brumadinho, mais afastado da cidade. A ligação entre esses dois tinha sido interrompida, porque a lama levou a estrada. E no momento que a gente desceu do lado errado. Todo mundo foi para Brumadinho e a gente desceu no Córrego do Feijão. E eu achava que estava errado. E lá eu dei de cara com a lama. Então, na realidade, a gente foi a primeira equipe que conseguiu mostrar o que de fato tinha acontecido, porque as equipes estavam em Brumadinho, na cidade de Brumadinho. Sem acesso. E todo mundo só contando a consequência, mas ninguém mostrou efetivamente e as onde coisas tinha estavam acontecido. acontecendo ali no Córrego do Feijão. No dia seguinte, quando amanheceu, que a gente entrou ao vivo mostrando aquela devastação, aí todo mundo, aí os próprios colegas mesmo das outras, onde você tá?
como é que eu faço pra chegar aí? Eu falei, cara, não sei, eu caí aqui, cara. E a gente não tinha hospedagem. Nossa hospedagem era em Brumadinho. Nossa. A gente não tinha hospedagem. A gente também bateu na casa de uma mulher que estava recebendo pessoas que estavam desabrigadas e a gente dormiu ali, junto com os desabrigados, que também virou reportagem. E a gente conseguiu retratar o que estava acontecendo de maneira bastante intensa ali. E, cara, que devastação. Que devastação. Chorei pra caramba lá. Eu sou chorão. Ele me conhece. Eu sou chorão. Cara, chorei. Que coisa louca. Que coisa louca. Nossa, vocês ficaram quantos dias lá? Essa cobertura toda? 22 dias. 22 dias. Viajei também com a roupa do corpo. Sem Aí, voltar? Sem voltar. Eu não lembrava, cara. 22 dias. 22 dias. dias. Aí mandaram as roupas, outras equipes foram indo, mandaram umas roupas. Mas foram 22 dias lá. Uma loucura. Cara, e é muito triste, né? A gente conta esses detalhes porque é super rico, todas essas informações. Mas eu não consigo nem imaginar. Te conhecendo, inclusive, né? Cara, estaria chorando lá junto, imaginando tudo isso. Cara, um episódio não é parecido, né? Não é semelhante, mas você contou pra gente também nos bastidores que teve alguns episódios também nessa recente enchente do Rio Grande do Sul, né? Não sei se foi Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Eu fiz algumas, Você mas teve. essa no Rio Grande do Sul teve uma característica diferente das demais. Não teve tantas vítimas no que diz respeito a vidas perdidas. Chega a ser cruel a gente dizer isso, mas quando a gente fala em número de pessoas, é porque se eu perdi a minha família, é muita gente. Se eu perdi o meu filho, é muita gente. Mas em termos de números, números de vidas perdidas, não foi um desastre tão grande como aconteceu, por exemplo, em Brumadinho. Um número absurdo. Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, região serrana do Rio, que superou 1.000 vítimas. Mas lá, a área alagada era um negócio impressionante. A gente montava no barco, seguia pelas ruas da cidade e você ia navegando pela cidade e não terminava nunca, cara. Você navegava 1h30 pelas ruas da cidade e tudo alagado, cara. Eu nunca vi nada parecido. Eu fiz muita tragédia causada pela chuva, muito alagamento causado pela chuva, mas nunca aquilo. Para imaginar, por exemplo, Santos, era como se tivesse alagado da ponta da praia ao Canaã e da praia até o porto. Essa área é muito grande. Se você pensar na área insular de Santos, imagina a área insular de Santos inteira alagada. É surreal. E me arrisco a dizer que pegaria uma parte de São Vicente também. Era um negócio... E assim, quando a gente fala em alagado, não é alagado. Tinha alguns trechos até a cintura, até o peito, até tinha. A gente tá falando de 3 metros. Você só vê a pontinha dos telhados das casas. Você conseguia ver prédio só, né? Casa mesmo, essa região toda com casas. E algumas áreas carentes, mas áreas nobres. Tipo o Gonzaga alagado até o 2º andar dos prédios. Significa que atingiu todo mundo, né? Porque a gente vê muito dessas tragédias atingindo as áreas periféricas. De modo geral, em resumo, atingindo os mais pobres, né? A gente vê São Sebastião, eu não sei se você fez a cobertura do nosso litoral aqui também, do litoral. São Sebastião também. Ia te perguntar isso também, mas eu acho que o que causa, o que chama a atenção de todo mundo, né? Porque é tão comum a gente ver as áreas periféricas dessa forma, mas quando atinge todo mundo, né? Fala assim, cara, tá atingindo todas as regiões de modo completo, né? Dá mais atenção, né? Acaba dando mais atenção, acho que até aos governos. Bem triste. Eu queria que você falasse também de São Sebastião, se teve algum episódio, você conseguiu chegar também, que eu nem sei como é que foi, né? Para chegar até lá. São Sebastião, eu tive um problema, inclusive, com o sindicato dos jornalistas. Porque a gente não pode se colocar em risco, nem colocar a equipe em risco. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. E a gente estava deslocando por um bairro. Poxa, eu queria lembrar o nome do bairro, não lembro. Ali em... Oh, meu Deus. Camburi aqui, mas num trecho específico do Camburi. E a gente estava de barco cruzando para um outro ponto para mostrar. E vem um tiozinho andando dentro da água. A gente desceu na água e foi entrevistar o tiozinho. Estava ao vivo. E comecei a entrevistar o tiozinho.
E o tiozinho foi andando, 80, quase 90 anos. Ele, eu vou na minha casa lá para ver como é que tá. E a casa dele já era uma espécie de palafita, mas só vem água quando enche. E já era a casa dele um pouco mais alta. E já tinha baixado, então já não chegava mais no piso da casa dele. Então ele queria ir lá ver o que tinha destruído. E ele foi andando, e eu fui junto. Não planejei, vamos entrar na água até o pescoço. Mas, pô, o tiozinho tava entrando. Eu falei, não, se eu não for entrar, eu vou ter que agarrar esse tiozinho e tirar ele daqui. Seu João. E ele foi entrando, aí a gente começa a tirar as coisas do bolso. Aí depois que já molhou, você se dá conta que tava com as coisas no bolso e tudo mais. Você tava de bota, uma bota já era. E a gente foi entrando. A água aqui. O cinegrafista com a câmera aqui no alto, eu com o retorno, as coisas aqui, falando com o microfone assim, entrevistando o tiozinho, e pisava meio irregular. E a gente subiu na casa do tiozinho, mostrou a casa dele, tudo ao vivo, o equipamento não falhou. Poderia, muita umidade, e chovendo, e a gente cobrindo, o auxiliar tentando cobrir a câmera de alguma forma, a câmera com... E tudo isso ao vivo, sem corte. E a gente entrou na casa do tiozinho, e o tiozinho, pá, perdi minha televisão. E o tiozinho era muito simples, não enxergava bem, e ele estava explicando que ele mais ouvia televisão do que assistia. E ele gostava muito de assistir o Datena. Ele não se deu conta que ele estava falando comigo. Eu não sabia. Ele chega a falar, eu gosto daquele menino lá, o vô da Liz. O Datena me chamava de vô da Liz. Por causa da minha neta. E ele fala, eu gosto daquele menino. Eu falei, sou eu, seu João. Ele falou, não, o da televisão. Eu falei, sou eu, seu João. Ele não se deu conta. Ele não se deu conta que ele estava falando com o Brasil Gente, com a equipe do Datena e comigo, com o vô da Liz. Ele não lembrava meu nome, mas lembrava do vô da Liz. E posteriormente o Datena prometeu para ele, aí eu coloquei, fiz ele entender que ele estava falando com a gente. E o Datena mandou uma televisão nova para ele. Foi o Garrafa que veio fazer, porque eu saí de férias. Mas algumas dessas histórias loucas que acontecem. E o sindicato pegou muito no nosso pé, que a gente entrou com água por aqui. Eu falei, caramba, você tá mostrando a realidade. O tiozinho tem 90 anos quase, tá chegando lá na casa dele com água pelo pescoço. Eu repito, se eu tivesse que não ir, eu ia tirar o seu João dali. E ao vivo ainda, né? Fala, como é que você toma uma decisão tão rápida ao vivo, né? Você nunca tinha feito isso, né? Então, e olha que eu acho que você já se enfiou em lama, inclusive. Eu não lembro qual foi o episódio. Cara, bastante. Em Brumadinho, eu cheguei num ponto, eu fiz uma trilha. Eu ainda não fazia corrida de trilha, tá? Mas todo dia o Datena perguntava qual a distância que você tá do ponto zero. 600 metros, 800 metros, 1 quilômetro. A lama era bem compacta, dava pra... No começo ela era muito complicada, você pisava, entrava até a cintura, fiquei preso algumas vezes, aí dá um jeito de sair. E ao longo dos dias o sol ia batendo e ia compactando. Aí você conseguia caminhar um pouquinho mais, só que era difícil, você nunca sabia onde podia pisar. Aí às vezes a gente ia levando vegetação, ia jogando para poder pisar. E aí eu fui por trás da barragem, a gente encontrou o caminho, pegou uma trilha. E nesse dia o Datena perguntou qual a distância do ponto zero. O outro repórter estava, eu tô a 600 metros do ponto 1.0, é o mais próximo que uma equipe de televisão chegou do ponto zero. E eu não disse pra ele, porque assim, eu fiquei sem sinal, entrei na trilha, fiquei sem sinal, eu ia lá, ia gravar e ia sair. De repente eu abri o sinal de lá e cantou. E eu, dá pra fazer ao vivo daqui. E o Datena, qual a distância que você tá no ponto zero? O Datena, estou no ponto zero. Ele, não, a distância da barragem lá onde estourou, o Datena, tá aqui no meu pé. E eu apontei pra ele, ele falou assim, rapaz, sai daí. E foi a primeira vez que a gente conseguiu explicar exatamente o que tinha acontecido. Porque eu falo assim, barragem, o que é uma barragem? Assim, a primeira coisa que vem na cabeça é aquela barragem de água, né? Aquela estrutura, aquela paredona de pedra. E no final das contas, a barragem é um talude construído encostado numa montanha e acaba se tornando parte da montanha. Então quem olha para a barragem enxerga uma montanha. Com uma das faces da montanha em formato de talude, né? Que é aquela espécie de degrau que faz assim. E foi a primeira vez que a gente conseguiu explicar o que tinha acontecido de fato.
e o que era o tal do rejeito de minério que estava ali. E foi muito legal a gente conseguir trabalho jornalístico, mas foi muito dolorido como ser humano. Tu consegue voltar depois? Você chega a voltar depois nesses lugares? Porque Brumadinho ficou 22 dias, você viveu aquilo, né, intensamente, e depois em algum momento chegou a voltar lá para fazer uma outra Não, eu reportagem. tenho muita vontade de voltar a Brumadinho, inclusive para fazer turismo, porque é uma região muito bonita. Oh, meu Deus, lá tem um parque, uma área maravilhosa que agora me fugiu o nome, que fica longe da cidade, mas dentro do território de Brumadinho. Um lugar maravilhoso, esplendoroso, que eu vi só por foto, que eu tenho muita vontade de conhecer. Então um dia eu pretendo voltar a Brumadinho e conversar com alguns dos personagens que eu conversei lá. Profissionalmente você não acaba, né? Não, porque eu acabo, a minha área é bem o que está acontecendo, o que a gente chama de factual, né? Aconteceu, puf, essa reportagem mais trabalhada depois, por contar a história, acaba ficando a cargo de outros repórteres. A gente voltou lá, a TV Bandeirantes voltou lá, mas não eu pessoalmente. É importante a gente nunca esquecer essa história, não esquecer de Brumadinho, da Marielle. São histórias importantes, hoje faz parte, né, da história do nosso país. Em relação ao clima, cara, a gente tá vivendo isso internacionalmente, mas estava conversando com o Jean, acredito que ele tem essa pergunta, que assim, eu tive essa dúvida e o Jean tem agora em relação ao esporte, né? Você tinha comentado comigo. Foi jogador profissional, corre, e tá falando aqui sobre justamente, até o termo que ele usou, das reportagens factuais, né, que são dos momentos. Você nunca se encantou ou quis, por exemplo, tocar uma parte esportiva, fazer o jornalismo esportivo? Cara, eu costumo dizer que se os meus planos tivessem dado certo, eu não tinha chegado onde eu cheguei. Eu atuava no esporte, tava naquela, é jogador, não é jogador, vai fazer vestibular? Claro que eu fiz vestibular para educação física, aqui na FEFES. Fiz para educação física. Minha ex-esposa, na época, minha namorada, era jornalista, eu tinha acabado de conhecer um pouco do jornalismo ali com ela. Poxa, pensei em jornalismo esportivo. Fiz também pré-jornalismo. Então, saiu o primeiro resultado da FEFES, fui lá e passei um cheque sem fundo. Não tinha dinheiro para pagar. Passei um cheque sem fundo lá na FEFES e fiquei esperando o jornalismo. Aí saiu, pum, entrei em jornalismo. Aí fui lá na FEFES, entrei num acordo lá para fazer jornalismo. Mas eu entrei meio sem saber o que ia acontecer, mas pensando em jornalismo esportivo. Apareceu o primeiro estágio no Diário do Litoral, jornal aqui. Eu fechei a página de esportes, atuei numa página de esportes, ele criou em 2005, o Sérgio Souza, que é o dono do Diário do Litoral, uma televisão pela internet. Olha só, em 2005, uma televisão pela internet. Era um negócio muito louco para a época. O Bradesco já tinha tido uma experiência nesse sentido, até esqueci o nome da TV que era do Bradesco, e ele criou uma televisão pela internet, com programação exclusivamente ao vivo, para diminuir o custo de produção. E ali eu trabalhei com esporte. E apareceu a oportunidade. Então, no final das contas, as oportunidades foram surgindo e eu fui abraçando. Participei de grandes coberturas esportivas, mas sempre como repórter emprestado. Então, cobria a Copa do Mundo no Brasil, cobria a Fórmula Indy, cobria alguns jogos, mas sempre como repórter emprestado. É algo que eu gosto muito. Então, repórter emprestado seria o quê, por exemplo? São setores separados. Você tem o esporte, um departamento de esportes dentro da TV Bandeirantes, e o departamento de jornalismo. Então, essas grandes reportagens que você fez, a Indy, a Copa, você já estava na Band já, então? Tava na Band. Eu tenho uma curiosidade, todo mundo normalmente passa em vários lugares, buscando espaço, passa por várias funções no jornalismo até virar repórter. Eu entrei no Diário do Litoral como estagiário, mas repórter, indo pra rua fazer reportagem. Tá. E de lá até hoje, eu já exerci outras funções como repórter. Eu sempre fui repórter. Eu nunca tive como outro cargo dentro de uma emissora. E do Diário do Litoral eu fui para a Band Campinas, ele fez uma parceria com a Band aqui em Santos, na época fazia Band Cidade aqui em Santos. Então Band Cidade aqui em Santos, aí Band em Campinas, depois Band de São Paulo. Só trabalhei na TV Bandeirantes e sempre como repórter. Desde o jornal impresso até lá, eu nunca tive outra função dentro do jornalismo que não fosse repórter. Fiz outras coisas, mas sempre como o repórter editando, o repórter apresentando, o repórter comandando equipe, mas sempre
como cargo de repórter. E hoje eu tenho vontade de... É um projeto que está para sair do forno, de um programa... A Band tem alguns horários disponíveis, principalmente no final de semana, de esporte outdoor, qualidade de vida, saúde. É claro que a ideia é falar de corrida de montanha, mas um pouco mais amplo. Falar sobre saúde, os impactos que o esporte pode trazer, os impactos positivos que o esporte pode trazer para a saúde, nesse sentido. Então isso eu tenho muita vontade de fazer. Agora, aquela vontade inicial de repórter esportivo mesmo, que no Brasil o repórter esportivo basicamente é repórter de futebol. Eu não tenho mais vontade, não. Já passou. Porque costumo dizer que o teu lazer, quando ele vira trabalho, ele já não é mais tão lazer. E o jornalismo esportivo / futebol, ele é extremamente repetitivo. Repetitivo. Jogo no final de semana, treino. Jogo treino. Tá? Quem vai ser escalado, quem isso, quem aquilo. Aí acaba tendo aquela parte que... Eu falo aqui não de maneira pejorativa, mas acaba tendo aquela fofoca dentro do esporte. Tipo, não sei quem brigou com não sei quem. É extremamente repetitivo. Que você tem, e quando acaba o Campeonato Brasileiro? Que tem que esperar começar o Paulista no começo do ano. Não tem mais nada. A copinha. É o mercado da bola. O mercado da bola. E fica no mercado da bola. Aí, o time, eu acredito que tem ali todo um prazer de você fazer esses, que são os de momento, mas na concepção de um leigo como a minha, é muito mais desafiador, porque quando a pessoa vai pra rua, muitas vezes ela vai com uma pauta, né? Ela vai lá, já tem um roteiro pronto, já tem o que fazer. Quando chega no local, por exemplo, chegou em Marielle, chegou em Brumadinho, chegou em São Sebastião, chegou em Porto Alegre, cara, essas coisas, obviamente, vêm da tua experiência, mas qual é o insight? Por onde eu vou começar? O que eu faço? A televisão, ela já chega a te dar um briefing, alguma coisa, ou tem que ser no momento ali mesmo? Cheguei, olhei e falei, vou pegar isso aqui, vou pegar esse tiozinho que tá andando, vou caminhar com ele aqui pra ver o que vai dar. É isso, é a gente na rua. A gente costuma dizer que existe uma diferença grande entre repórter e segurador de microfone. O segurador de microfone funciona na televisão. Ele tem uma pauta bonitinha, bem ajeitado. Se o cara souber articular, souber montar o roteiro da reportagem, fica bom. O segurador de microfone vai lá e faz um bom trabalho. O repórter é diferente. O repórter vai caçar. Eu costumo dizer que uma brincadeira que a gente faz é que o repórter bom é aquele que põe o pé na lama. Tu já botou, hein, meu amigo? E eu costumo dizer... Às vezes a gente vai enviado para fazer uma reportagem, sei lá, eu fui lá fazer o buraco do PCC na cadeia lá em Pedro Rua Cavalheiro, no Paraguai. O PCC fez um buraco e os pesos saíram por baixo da parede. A gente tem uma parceira lá. A gente tem a Aliança Internacional, a Aliança Latino-Americana, são várias emissoras, então elas fazem um pool de emissora, então a Band disponibiliza numa plataforma tudo que a gente faz aqui. Então, se alguma coisa tiver interesse para a TV do Equador, que faz parte da Aliança, ela vem e pega. Então, a gente tem lá TV no Paraguai, então a gente ia receber essas imagens, eu tenho toda a história. Daqui do Brasil, eu faço a reportagem perfeitamente. Agora, se eu fui enviado para lá, eu acabo me tornando um personagem dessa história. Então, para que eu vou para lá? Para mostrar, olha, é aqui. Aqui tem cheiro de gasolina. O buraco está alagado, olha lá embaixo, é bastante lama. Eu vou para mostrar a sensação de estar no lugar. E tinha ido uma equipe da Record, um repórter grande amigo meu, e deram para ele a missão de entrar no buraco. Falei, isso, qual é o tamanho desse buraco? E como é que você mostra o tamanho do buraco? Só entrando para ter a dimensão. Não adianta falar para ele tem 1 metro de diâmetro. Não. Eu entro aqui, daqui até aqui, abaixando, a sensação é essa. É isso, é para isso que você vai lá. E ele não conseguiu, ele falou, é inviável. E a gente chegou lá em Pedro Rua Cavalheiro. Aqui no Brasil, você não se aproxima do muro da penitenciária. A gente viu, a gente entrou com o carro lá na área, parou do lado. Aí tinha uma reunião, um monte de engravatado lá na frente da cadeia, da penitenciária.
o pessoal dando uma entrevista para as TVs paraguaias. A gente foi andando beirando o muro, cumprimentei o cara lá em cima da muralha, ele me cumprimentou. Opa! E vai entrando. É isso mesmo. Vai andando. O máximo que você vai achar, não pode. Exatamente. Aí você vai indo. Aí chega lá, olha o buraco. É aqui, né? O cara, aí veio mais uns dois. Eles ficaram curiosos, ficaram olhando. Sai aqui, aqui assim, foi Potter, entendeu? Desse jeito. Entrei no buraco. Aí a gente ia fazer naquela hora. Só que isso era 2 da tarde. Você entrou, gravou. Não deu certo. Você azedou. Então eu fiquei ali do lado, fiquei esperando dar 4 da tarde. Deu 4 da tarde, ao vivo, quando o Datena me chama dentro do buraco. Aí a gente colocou aquela câmera, o cara só avisou, não aparece do lado de cá porque ele lá não sabe, ele vai atirar. E quando eu falo assim, é por causa disso, ele não falava o espanhol, o portunhol, ele tinha o sotaque lá do Paraná, do leite quente. E eu acho que era um brasileiro que tava, lá tem muito brasiguaio, né? E ele avisou, senão o cara tira de lá com o fuzil. Eu falei, não, tudo bem, mas quer dizer, fica do lado de cá. ainda tá aberto, pode ser que você confisque de sair aqui. E, cara, e esse amigo meu, ele falou, cara, você entrou no buraco? Eu falei, entramos. Cara, minha redação quase me matou, o pessoal aqui me xingando, ficaram me mandando, Lucas Martins está ao vivo lá dentro, e a gente lá dentro do buraco. E é isso. E quando você vai, por exemplo, vai para Brumadinho, porque você tem que entrar na lama. Então, às vezes falava assim, Lucas, você tem informação, atualização do número de mortos? Não, isso aí você pergunta pro repórter que está lá na sala de imprensa, lá junto com o comandante do bombeiro. Eu tô aqui para mostrar a história de gente, não quero nem saber de número, não me pergunta número. Eu não sou repórter de número, não quero isso. E até tem uma passagem interessante com o Boechat, o Ricardo Boechat, foi pouquinho antes, Brumadinho foi pouquinho antes da morte de Boechat. E um dia... não tinha essa associação que foi tão perto. Brumadinho estourou no dia 25 de janeiro. Eu fiquei lá 22 dias. Foi no finalzinho de fevereiro que ele morreu. E um dia eu tava lá e ia entrar ao vivo pro Jornal da Band. Aí me liga a Nana, que era a produtora Nana Matos, era a produtora dele direta ali. O Boechat quer falar contigo. Aí ele com aquele sotaque carioca. Fala, Lucas, tudo bem? Ele, seguinte, vou entrar contigo, mas eu vou te perguntar se as pessoas, se esses corpos todos vão ser encontrados. Porque muita gente não tá encontrando ninguém. Mas, se você for me falar o que o bombeiro falou, eu já vou te mandar pro caramba. Não foi assim que ele falou. Eu quero saber de você. Se você vai falar alguma coisa do bombeiro, eu quero saber do soldado, aquele que tá no meio da lama. Eu quero o sentimento das pessoas. Eu quero isso. Esquece oficial. Eu vou conversar agora com o Lucas, não com o repórter. Tá bom. E a gente fez uma abertura do Jornal da Band muito diferente. Ele me ligou e a gente ficou conversando no ar quase 10 minutos. Na abertura do Jornal da Band. O Jornal da Band, que é um jornal mais quadrado, né? Como o Jornal Nacional, como o Jornal da Record. E ele me chamou e a gente bateu papo no ar justamente nesse sentimento. Porque às vezes, quando você faz o jornalismo, fontes oficiais, e vem números e posicionamentos oficiais, você tem pouco da verdade do que está acontecendo de fato para as pessoas normais, as pessoas comuns. Transmite outro sentimento. Eu lembro que estava em Friburgo. Em Friburgo foram 1000 e poucos mortos. Oficialmente são 875. E muitos corpos não foram encontrados. Então eles são desaparecidos. São mortos. Foram levados. Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. E a gente estava no centro da cidade de Friburgo. E o bicho pegando lá no centro da cidade de Friburgo, o corpo de bombeiros para tudo quanto é lado. E a gente resolveu falar, olha, o corpo de bombeiros não chegou ainda nos lugares mais distantes. Tem gente lá trabalhando sozinha. E a gente encontrei lá o Giuseppe. E o Giuseppe ajudou a gente, foi com a gente para lá, foi com a gente para cá. E levou para casa de não sei quem. Aquele senhor tá procurando a família, levou para casa não sei quem.
Giuseppe, você perdeu alguém? Ele parou e continuou falando de outra coisa. Nossa. Giuseppe, você perdeu alguém? E ele não respondia. Aí ele começou a andar e a gente foi andando atrás dele. Ele foi num ponto assim, era uma montanha de lama enorme. Minha casa era lá em cima. Embaixo, era todas as casas da família. Não vou lembrar exatamente, mas ele perdeu a esposa, 3 filhos, o irmão, a sogra, os sobrinhos. Eram 12 pessoas. E as buscas na casa dele foram só começar 5 dias depois. Porque foi indo do centro para fora. Então, eu não tô ali para contar morto, para posicionamento oficial. Eu tô ali para contar a história de gente como o Giuseppe. Então, o pessoal já sabe. O Lucas vai ser o cara que vai enfiar o pé na lama e vai conversar com gente comum. É para conversar com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, põe outro repórter. Aí, por exemplo, vem um Boixá falar pra ti, e aí, você acha que vai achar o pessoal? Você como repórter tem essa liberdade de dar a tua opinião. Sim. E você falar, cara, eu sinceramente acho que, cara, os próximos 12 meses, dificilmente os caras vão conseguir achar a quantidade de corpo estimado. Você pode chegar a um negócio desse, a mídia não... Você tem uma autoridade de profissão Sim. para colocar a tua opinião. Até porque eu tô lá. Quando eu entro no ar, claro, a gente tenta entrar da maneira mais apresentável possível. Mas quem tá me vendo, tá me vendo que eu tô na lama, que eu tô suado, que eu tô ali dentro. Já larguei o microfone para cavar com a mão. Então, eu tenho essa, não sei se a palavra seria autoridade, mas eu tenho essa liberdade, essa postura. Minha preocupação às vezes fica um corpo de bombeiro, né? Falar, não, como é que tu imagina? Não, às vezes teve um bombeiro uma vez que veio me corrigir num termo técnico. Eu usei desmoronamento, um negócio assim. Não, é escorregamento de terra, porque é o termo técnico. Quem tá ouvindo? Falei, meu amigo. Você tem outra coisa para se preocupar aqui. Isso vai conversar com um geólogo. Pra mim aqui caiu terra pra caramba na cabeça de gente. Tem gente morta lá embaixo. E ponto. Acabou. Isso que é. E a gente tenta fazer esse jornalismo humano. Seja lá. Às vezes, mas aí você se torna personagem da história. Eu não sei, mas a ideia é essa. A ideia é, se a pessoa está passando perrengue, vamos fazer matéria sobre transporte público. Cara, você não faz matéria de transporte público dentro do carro. Você tem que subir no transporte público. Dentro do metrô, aquele furdunço que foi do alagamento de São Paulo, por exemplo. É isso, tem que entrar na água. Cara, não se faz matéria sobre alagamento sem entrar na água. Você chegou a cobrir esse último agora? Puta, tava correndo, eu tava lá na Chapada Diamantina. É verdade. Acho que é férias, você falou, né? Eu tinha pegado férias em dezembro e agora me deram mais um trechinho de férias pra fazer essa prova. Cara, extremamente sensível, porque eu acho que cabe a gente falar posteriormente. Do roteiro. Não, de forma alguma. É porque eu não quero deixar de falar, porque eu brinco, o Lucas é quase um empreendedor. Ele acabou de contar, eu acho que quase em primeira mão pra gente aí que tá, né, namorando alguns projetos, pode ser que saia alguma coisa na própria TV Band. Cara, torcendo demais pra que isso aconteça. Meus familiares, todo mundo pergunta, quando o Lucas vai apresentar de novo, hein? Brasil, gente, é tão legal quando o Lucas apresenta, então, cara, isso é excepcional. O meu sogro te adora, cara, sempre fala, caramba, eu vi seu amigo hoje, hein? Ele fala direto aqui assim, legal, né? É muito bom, cara. E aí o Lucas tem um outro projeto, que é um podcast também. E aí, cara, queria que você contasse um pouquinho mais, né? Pra daqui, pra de lá. É isso aí. É que, na muito verdade, bom, cara. O podcast em si foi por acaso. Foi um amigo que viajou, o Marcelo Clayton, que é o que apresenta comigo o podcast. Ele viajou com o pessoal do Inteligência Limitada e do Flow. Foram numa viagem para fazer uma cobertura lá em Auschwitz. Lá na Polônia, especificamente em Auschwitz. Aproveitando até agora, tá completando 70 anos, né, do Holocausto. E ele voltou de lá com essa ideia, vamos fazer um podcast, e acabamos fazendo. Mas o grande lance de tudo isso, eu estou tentando
fazer com que minha rede social se torne também um negócio, meu Instagram principalmente. O TikTok ainda estou apanhando um pouquinho, é um formato um pouco diferente, o que funciona numa rede não funciona na outra. Então eu estou nessas 3 frentes: YouTube com podcast, um Instagram tentando fazer com que a minha imagem se torne um produto e um produto rentável, e no TikTok também, mas o TikTok tem um perfil um pouco diferente. Porque o que acontece? A televisão, ela não acaba. Não existe o risco de a televisão acabar, mas a plataforma como ela existe acaba e o tempo é curto. Por quê? Antigamente, o Down é mais novo que eu há poucos anos. Quantos anos você tem? A mesma idade. Mesma idade. Então a gente ainda sentou para assistir televisão. Então chega lá o horário, que horas você vai entrar? Vou entrar na hora da novela, para assistir a novela. Então tem lá a novela, você vai para sua casa para assistir a novela. Pô, eu gosto de assistir o Globo Esporte. Então você vai para sua casa na hora do Globo Esporte para assistir o Globo Esporte. Lá na minha casa, o horário da novela das 9 ali, das 8, né? Que na época era sagrado. E que horas o futebol? O futebol vai ser depois da novela. Acabou. Tem outras emissoras, né? Que era um marco também, né? Outras emissoras, inclusive como a Band, faziam a transmissão de futebol e começava depois da outra emissora, da novela da outra emissora. Isso era muito interessante. E hoje em dia, a programação existe, mas aos poucos, cada vez mais essa programação está se adequando ao seu tempo. Então eu gosto de assistir novela. Eu assisto na hora que eu bem entender. Eu gosto de assistir jornalismo. Você acessa lá, tem todo o conteúdo jornalístico. Você pode assistir o Brasil Gente inteiro, você pode assistir as reportagens do Brasil Gente, e assim em todas as emissoras. Na minha casa especificamente, eu não tenho mais antena. Eu tenho lá a operadora de internet que tem a televisão aberta, mas quando a gente mudou, acabei não ligando. Eu tenho na TV os aplicativos das principais emissoras e as plataformas de streaming para entretenimento. Então, meus filhos, eu lembro que quando eu mudei na outra casa, ficou lá a televisão, ainda não tinha de manhã, eles gostavam de assistir desenho de manhã na hora de ir para a escola. Eu coloquei na TV aberta, coloquei na Cultura, que é a única que tem desenho ainda de manhã, porque esse público que assistia desenho de manhã, hoje assiste no streaming. Então as TVs não tem mais por que colocar desenho de manhã. E a Cultura ainda, não sei nem se ainda tem, mas nessa ocasião tinha. E a gente colocou o desenho para rolar. E entrou no comercial, eles ficaram tentando pular o comercial. Então, os meus mais novos não sabem nem como funciona essa dinâmica de entrar um intervalo comercial. Eles não sabem como funciona. Não é uma questão de gosta ou não gosta. Eles não sabem como funciona. Você pega a molecada de 20 anos, 25, eles não assistem TV aberta. TV aberta não, a TV mesmo. TV que tem horário, tem horário lá e você assiste, no máximo um futebol. E até os grandes eventos hoje, as TVs pela internet, né? A Casa TV, a TNT, que é a Max, né? Eles compram os direitos e transmitem os jogos de futebol. Nem os grandes eventos você precisa mais ir à TV aberta, porque o grande evento tem jeito, está acontecendo agora. Mas tudo bem, mas alguém comprou o direito e alguém está transmitindo. Então, o conteúdo de televisão deixa de existir? Não. Mas a plataforma muda. Então, as verbas publicitárias que eram extremamente concentradas nas 5 maiores TVs estão diluídas. Então, hoje, as TVs não têm mais aquela força que tinham antes, porque a possibilidade de fazer isso virar dinheiro diminuiu bastante. Mas essa possibilidade está na mão de qualquer um. A gente está aqui no podcast, eu tenho meu podcast, você pode ter 3 podcasts se você quiser, ou simplesmente começar a mostrar a sua vida, se alguém se interessar, porque as coisas funcionam na internet pelos motivos mais variados. Seja porque você tem um baita de um conteúdo, você é um baita de um roteirista, cria um negócio super interessante, ou porque você tem alguma coisa peculiar. O Luva de Pedreiro.
Nossa, Luva de Luva de Pedreiro. Pedreiro pegou, fez uma graça, deu certo, ele foi replicando, fazendo pequenos ajustes e o cara se tornou um fenômeno da internet. Eu tenho alguns cortes que viralizaram de uma maneira bastante intensa no podcast, os shorts, né, do YouTube, que são aqueles que atraem público mais seguidores. Aí tem um corte do Diego Menassi, um humorista. Ele contou piadas, ele é bem legal. Só que ele contou uma história de quando o cara não quis pagar, aí o cara colocou a arma em cima da mesa, e o cara falou, você pegar a arma primeiro que eu. Pois ele falou, não, obrigado, ele foi embora. Aí a mulher do cara ligou pra ele, vamos fazer outro show. Ele falou, cara, você tá louca? Teu marido puxou a arma pra mim. Ela, não, vou te dar um dinheiro. E ele contou essa história. 3 milhões de visualizações. Falei, cara, isso é um fenômeno. Então o Diego é um fenômeno. Mas, pô, tinha outro corte que tava com 145. Fez esse bombar, né? Aí você começa a estudar. A galera falando que ele tava mentindo. Começa a comentar. Então, basicamente, hater é a melhor coisa que você tem para a internet. Aí, que loucura. Eu entrevistei uma desembargadora, Ivana Davi, sensacional. O conteúdo, ela era juíza corregedora no momento que nasceu o PCC, rebeliões de 2001. Ela fala sobre crime organizado, sobre o funcionamento da justiça. Cara, um baita de um conteúdo sensacional. Teve alguns cortes dela que também, 800 mil, 900 mil. Aí você vai entrar lá, o que funcionou? A galera debatendo se ela fez plástico ou não. E comparando ela com a Gretchen. Ora! Cara, internet é isso, né? Cara, que louco. E foi isso que fez viralizar, foi isso que... Aí eu recebi o Vidoca. O Vidoca é um moleque que, na morte do Pelé, ele veio para Santos e ele queria ver Pouco depois da morte do Pelé, ele veio para Santos para visitar o Museu Memorial das Conquistas. Não deu para entrar, ele foi pro túmulo do Pelé e fez um vídeo. Postou. Dormiu, acordou com 1,5 milhão de visualizações. Ele, opa. Aí ele fala, vou postar isso de novo. Vou no túmulo de outra pessoa famosa. Ele foi lá no túmulo de outra pessoa famosa, gravou. E hoje ele está vivendo disso. Ele Vidoca, não lembro por que é o Vidoca, ele explicou o porquê do apelido do Vidoca. E ele ganha vida visitando, ele vai visitar túmulo de pessoas famosas e conta a história daquela pessoa, diz se o túmulo está bem conservado ou não. Faz uma graça. Aí fala assim, o que mais faz viralizar os vídeos? Ele deu risada. Uma vez ele foi, sabe, mostrar uma coisa, e bebeu água numa torneira do cemitério. E a galera começou a entrar, que aquilo era absurdo, que não podia beber, que a água é contaminada, que isso, que aquilo. Aí os outros falaram, não, mas essa água encanada, contaminada, se fosse uma nascente lá, aquele bate-papo. Então ele quer impulsionar o vídeo, ele bebe água no cemitério e grava. É surreal no meio da comunicação, isso é. Só que assim, a gente tem que lidar com isso para fazer com que esse produto se torne um produto vendável. Porque se eu for fazer caneca, caneca tem um monte para vender por aí. Eu tenho que fazer uma caneca que vai chamar a atenção das pessoas e vai ter um valor agregado. É isso que vocês fazem. Vocês transformam o imóvel no imóvel que vai ter um valor agregado. Então o cara, ele não tem só um apartamento ou só uma casa. Ele tem uma experiência dentro de um espaço que vocês criam. E no final das contas, na internet, o que a gente tem que fazer é isso. Porque influenciador tem um monte, gente fazendo piadinha tem um monte. O que vai ser diferente? Poxa, o Lucas Martins tem uma imagem do jornalista, do cara que tá na frente das câmeras e vai mostrar um pouquinho do que tá acontecendo por trás das câmeras, da vida dele, o dia a dia. Sou um repórter, como é que eu divido isso? A vida de repórter com a vida de atleta? E vou contar essa história, mas tem um monte de gente fazendo. O que eu vou fazer diferente? É isso que a gente tem que tentar para fazer com que esse produto seja vendável. E sucesso na internet, o cara tá com 1 milhão de seguidores, o cara tá com isso. Não significa necessariamente que tá entrando dinheiro. Ainda tem isso, né? Que tá entrando dinheiro.
Eu até vi esses dias a financeira dos personagens, a financeira dos influencers. Isso. E ela falou assim: eles ganham muito dinheiro, mas eles precisam gastar muito dinheiro pra estar lá. Eles precisam gastar horrores, assim. Que eles começam a se colocar também numa situação tão de exclusividade, que começa a ficar muito cara a vida desses caras. Falou, cara, tem influenciador aí que tem 15, 16 milhões de seguidores, cara, e tem 50 mil reais no banco. Eu falei, eu duvido. Mas assim, faz sentido. O cara, e o repórter falou pra ela, falou, mas pô, ele faz contrato publicitário, ele faz isso, postar, tal, não sei o que, mas ele tem que comprar uma Ferrari. Mas ele tem que comprar uma cobertura. Mas ele tem que viajar de executiva 2, 3 vezes por bimestre. E postar. E postar, porque isso vai alimentando, né? Então, assim, é um custo caro de ter, né? Porque não é só você ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, né? Acho que as pessoas hoje já olham também o teu nível de engajamento, se você tem ali algum... Você tem outras coisas que envolvem, né? Esses números, eu tava comentando com ele, lá atrás eu recebi um contato de uma agência. Pô, tudo bem, a gente tá interessado pelo seu perfil, podia mandar o seu Media Kit? Oi? que é isso? Eu não sabia o que era o Media Kit. Aí fui pesquisar, fui correr atrás para providenciar, porque afinal, se eu quero viver disso, eu tenho que entender esse mercado. E é um troço difícil de entender, não é fácil. O que funciona, o que não funciona, a edição que é legal, a edição que não é. E eu apanhei, tomei uma pancada do YouTube numa bobagem lá que eu fiz no começo. Então, as métricas, elas são medidas pelo número de seguidores? Até são. Se você tem muitos seguidores, isso interessa. Mas o engajamento conta muito mais. Por exemplo, eu fiz alguns contratos recentes, contratos todos pequenos. Mas quanto cobrar? Quanto que cobra? É muito difícil. Aí teve uma vez que a primeira vez que eu recebi um contato, tomei uma agência. Quanto você cobra para fazer? Eu não sei, né? Já te respondo. Liguei para um amigo meu, me falou 15 conto. Não é assim que funciona. Tipo, fazer meia dúzia de history. Eu tenho poucos, eu não tenho 2 milhões. Então, justamente as empresas hoje, elas se interessam mais por micro-influenciadores. Isso, Por quê? Porque muitas vezes, obviamente, o valor sai bem menor. Não sai 15 mil, 1 milhão uma postagem, ou 15 mil um history. E, normalmente, o micro-influenciador, ele faz um conteúdo mais pessoal. Acho que ele tem a linguagem com o público dele muito mais assertivo também, porque você tem ali um nível de comunicação. Eu não sei quantos seguidores você tem hoje. 26 mil. Então, colocar 30 mil aqui. É muito mais fácil lidar com 30 mil. Coloca lá, por exemplo, 1 milhão, 2 milhões. Acho que o nível de influência que você tem sobre o seu público, eu penso que é maior. Eu vi também recentemente que a grande parte das marcas, principalmente de suplemento, etc., o que eles estão fazendo para testar também o nível de engajamento dos influenciadores? Dão bônus, né? E se você vender, cara, você tem uma comissão sobre aquilo, que é onde começa, por exemplo, a relação. Então, você está pegando muita gente, 30, 40, 50 mil seguidores, falando, fala lá, que se por um acaso eu quero comprar, você tem que digitar isso aqui, porque dali ele consegue enxergar que veio o seu. Então, Lucas 30, significa que é 30% de desconto aqui no produto. Pô, aí vai lá, 1.000 pessoas e compram no Lucas 30. Eu tô numa campanha exatamente assim agora. Uma marca de suplementos, eu divulgo, eles me mandam o material, eu divulgo, tem lá meu cupom, Lucas Martins, e quem comprar com o meu cupom, eu ganho 10%. Mas o grande objetivo é isso. Tanto para mim, fala assim, pô, mas vale a pena? O grande objetivo é entender como é que vai funcionar isso. Não sei se vale a pena ou não. Então, é um suplemento que eu gosto, que eu já consumo. Aminovito, excelente. Pode fazer, pode falar. Já tem colocado patrocínio. E o grande objetivo é esse, entender como funciona. Para mim, e eu acredito que eles também. Nós temos um grupo de WhatsApp que montou. Nessa campanha especificamente, somos em 20, eu acho. Fazer divulgação em todos os nichos dentro da corrida. Tem alguns da área de musculação, assim, mas todos os influenciadores da área da corrida, cada um no estado.
E o objetivo é esse. E tem que agora, fazer isso virar dinheiro é um pouco mais complicado. Porque tem que ter um engajamento. E no engajamento você vai gerar como? Não é necessariamente na campanha. É no postar todo santo dia. Você tá aqui, ó, uma coisa que eu não fiz, eu devia ter feito aqui. Ó, cheguei aqui em Santos, tô aqui com o Down, tô aqui com o Jean, a gente vai gravar aqui na Retrofit, pode isso, Retrofit, e bababá. Eu tinha que ter feito. Só que você esquece, isso tem que fazer parte da tua rotina. E é chato. Você tá viajando com a família, você tá curtindo. Você para pra fazer um corte. Eu tô falando pros meus filhos, larguem o celular. Eu pego lá e olha, gente, tô aqui com... Eu não gosto de mostrar a minha família, eu lido com bandido na minha profissão. Eu não gosto muito de mostrar a família, eu mostro muito pouco. Mas eu tô viajando, tô curtindo, olha, tô treinando, eu acordei de manhã para treinar e agora já tô correndo para ir trabalhar. Você tem que mostrar tudo isso para que as pessoas se interessam. Eu falava para minha mulher, o que as pessoas querem saber da minha vida? Minha vida não é interessante. Cara, tem um livro do Alfredo Soares, né? Que é Todos Somos Uma Marca, você já ouviu? Sim. Que ele fala muito sobre exatamente isso. Não li o livro, mas já ouvi. É interessante porque ele aborda justamente isso, tá? Que você vai passar a ser a sua marca, né? Que as grandes marcas valiosas do futuro vão ser influenciadores que conseguiram criar dinâmica. Ele cita muito o exemplo da própria Virgínia, né? Que hoje 50 milhões de seguidores, cara, uma rede, uma chuva de produtos, empresas e etc. que ela tem ali dentro do escopo. Faturamentos absurdos, números, etc. Sabe remunerar, sabe engajar. E aí, num dos trechos do livro, ele coloca de que ela entendeu que a vida dela é uma novela, cara. Então, não necessariamente ela vive aquela vida que ela coloca no Instagram, mas a vida dela é uma novela. Então, tudo da vida dela tem que ser filmado. Ela absorveu isso pro cotidiano dela, cara. Uma sinergia que ela criou ali, entendeu? Cara, é simbiótico pra ela, funciona. Mas pra gente que não tá acostumado, né? E tem até uma outra questão, que nem a minha mulher, a Carly, ela não é uma influenciadora, mas ela é uma menina que pega o telefone, ela liga, né? E tem uma desenvoltura. É bem Agora, diferente. põe ela pra filmar. Cara, ela não consegue. Ela não consegue. É maluco, porque ela tá aqui agora, Já tava fazendo aqui, ó. e faz, e conversa e tal, e não sei o que, brinca. Cara, a gente foi pedir pra ela gravar pra fazer como se fosse um post lá de um dos apartamentos que a gente tá vendendo, né? Ela é pernambucana, então tem o sotaque, né? Tem um encanto, né? Tem uma coisa diferente. Ela travou, cara. Ela não conseguia nem o sotaque fazer. Nem o sotaque. Mas se tu abrir agora o microfone pra trocar ideia com ela... Vai que vai. Oxe, E ela- chegou, bichinho, vem cá. E começa com sotaque, é louco isso, né? Mas aí E você vai descobrindo o que funciona, o que não funciona, mas tem que... Pô, mas ninguém viu isso aqui, não. Tá, continua fazendo. É isso aí. E tem que entender. Eu cometi um erro no YouTube. Eu criei o podcast no meu canal, que eu já tinha lá com algumas matérias minhas. Eu tirei as minhas matérias e criei. Era uma conta pessoal. Então era o meu e-mail pessoal, as minhas coisas pessoais. E tem uma certa limitação de ferramentas. Em determinado momento, não, você tem que criar um canal de marca, que nada mais é do que um canal para fins comerciais. Você pode monetizar no outro? Pode, mas é para fins comerciais. Por quê? Porque eu vou ser o administrador desse canal, mas você é meu funcionário, você vai ter acesso, eu determino que acessos vocês vão ter, e por aí vai. Foi bem no momento que deu um boom. A gente estava com 13 mil, em um mês a gente foi para 23 mil, 24 mil. No seu pessoal. Instagram. No podcast que era dentro do seu pessoal. do meu pessoal. Putz, agora como Aí falaram, migrar pra plataforma? Cria um canal de marca. Como é que faz isso? Aí pesquisa, e eu descobri. Você cria um novo canal de marca. Dentro do meu e-mail, lá da minha conta Google, eu crio um canal de marca. Tá. E aí eu vou migrar o que está nesse canal pessoal do YouTube, que também está vinculado à minha conta Google, para esse canal de marca. E aí eu tenho todas essas ferramentas. Eu falei, o que eu vou perder? Eu vou perder meus inscritos? Não perde inscritos, não perde número de visualizações, não perde nada. Lindo. Fiz.
De fato, eu não perdi inscritos, não perdi número de visualizações, perdi nada disso. Mas perdi o que havia de mais importante naquele momento, que era o algoritmo. Então, por que a gente estava voando? Porque a gente remou. Ele vai oferecendo, ele oferece para um nicho. Esse nicho aceitou? Ele oferece aqui, ele oferece aqui. Opa, o conteúdo que vem desse canal, a gente vai oferecer para mais gente, porque as pessoas estão vendo. Então, 2 vezes você assistiu o meu shorts lá até o final, ele vai começar a te mandar mais. Só que esse canal era novo. Ele encerrou todo o algoritmo para... Exatamente. Então eu postava de manhã um corte, postava de manhã os shorts, né, que dá mais visualização, não dá pra ter muita grana, mas joga pra lá, né? Postava de manhã, à tarde eu ia lá, tava com 7 mil. No dia seguinte com 30 mil. Pô, a gente levou lá a Josiane Oliveira, que é uma tanatopraxista, né, que cuida do corpo para o velório. Qualquer coisa dela, enfim, então, às vezes eu olhava lá 400 mil. Sensacional. Eu tenho 6 cortes dela com mais de 1 milhão. Sensacional. Aí eu postei de manhã, fui lá à tarde, 3. Tem alguma coisa muito errado. Falei, cara, nem minha família assistiu. Não, tem alguma coisa errada. Aí, mas tira e posta de novo. Aí começou tudo. 7, 9. Falei, vou postar a Josiane. Josiane deu 1 milhão agora. Posta a Josiane de manhã. Funcionou pra caramba. 11. Nossa, cara. Falei, cara, o que aconteceu? Já movimentamos esse algoritmo bastante, mas ainda estamos apanhando. Ainda não tá. Ainda não voltou o que era antes. Ainda não voltou o que era antes. A internet é um negócio louco, né? Vou cortar você, porque senão a gente vai embora. Eu queria muito que ele tivesse conteúdo pra poder retornar, inclusive, né? E a gente vai precisar fazer vídeo, inclusive, pra poder postar agora. Nós vamos fazer. Então, mais uma vez, fiquem ligados. Canal. Faz a propaganda que é melhor você. Pá daqui, pá de lá podcast é com K, né? O daqui é com K. Pá daqui, pá de lá com I também. Tudo junto. Pá daqui, pá de lá podcast no YouTube. Temos o perfil no Instagram também, então você dá uma olhadinha às vezes no perfil do Instagram. E opa, isso aqui é interessante. Tem lá o link que te joga direto pro YouTube. A minha rede social, @LucasMartinsRepórter, também pode chegar lá. Eu costumo mostrar bastante dos bastidores do trabalho lá na Band, um pouquinho do que eu faço nas corridas. E a gente vai correndo atrás. E quem sabe em breve um programa de esporte outdoor e tudo mais. Se não na Band, talvez na internet, quem sabe. Estaremos atentos. Lucas Martins, meu irmão, muito, muito obrigado, viu? Falei, a agenda do homem é com corrida, cara. Se ele não tá na montanha, tá cuidando da neta, tá cuidando dos filhos, tá cuidando da família, a coisa mais importante que tem, mas é difícil trazer o cara aqui. Quando ele vem é correndo, viu? Ele me avisa quando ele tá aqui. Eu vi só pra você. Você falou assim, vem, faz e almoça. Falei, vambora. É isso, obrigado. Bom, mais uma vez, cara, obrigado. Esperamos você aqui de novo, quando lançar o programa e pra gente falar um pouquinho mais de podcast, dicas, de novo, valiosas. A gente traz muita dica pra quem tá com a gente aqui, pra quem tá entrando na rede social. Contamos muitas histórias, mas eu acho que vale aí pra quem quer mexer, quer também ter um canal no YouTube, então fique atento, viu? Cuidado com o algoritmo, tá? Valeu, gente. Giancarlo, obrigado, meu amigo, mais uma vez. Obrigado. Valeu, Jean. Grande abraço. Obrigado pelo bate-papo. Valeu, gente. Abraço. Valeu.